Oi, tudo bem? Alunos do 5º ano, Altas Aventuras aqui do Colégio Adventista. Hoje nós vamos ter uma aula muito diferenciada com um convidado especial que vai estar falando para a gente sobre o sistema urinário, o sistema que nós já estudamos aí em sala. Então hoje, esse momento agora vai ser apenas uma revisão e, lógico, aprender mais um pouquinho. Estou aqui então com o nosso convidado especial, é o Walter. Para quem o conhece, é Júnior, ele é meu esposo. Walter, vou te chamar de Júnior, tá bom? Júnior, você trabalha onde? Trabalho no hospital aqui em Belo Horizonte. Sim, qual é a sua função lá? Eu sou o gerente da área assistencial. Toda a área não médica do hospital fica sob minha responsabilidade. Sou enfermeiro de formação, então eu tenho toda a equipe de enfermagem, em torno de 700 pessoas. Eu tenho fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, assistente social. Todo esse grupo trabalha junto comigo assistindo os nossos pacientes. Então, você está aqui hoje para conversar aí com o pessoal aí do 5º ano sobre o sistema urinário. Nós aprendemos sobre excretas. Você pode falar para a gente o que são as excretas? Claro que sim. Primeiro, agradecer o convite, de Keila, minha esposa, por poder estar conversando com vocês, porque esse é um assunto que eu gosto muito. Durante muitos anos da minha vida profissional, eu trabalhei na área de transplante renal e foi onde que eu me especializei do ponto de vista clínico. Então, é uma área que eu gosto muito. Nosso corpo, ele funciona como uma máquina. Todo funcionamento ele produz coisas boas e coisas ruins. Quando a Keila, a professora Keila está nos perguntando o que são as excretas são exatamente aquelas coisas ruins que são produzidas a partir do funcionamento normal do nosso corpo. Então, essas excretas elas não podem permanecer ou ficarem acumuladas no nosso corpo. Então, a gente tem um dos sistemas do nosso organismo que existe exatamente para poder eliminar essas substâncias tóxicas, muitas vezes, que o nosso corpo produz naturalmente, que precisam ser eliminadas. Sim, são chamados, eles já aprenderam, são chamados como lixo, o lixo celular, que o nosso corpo elimina. Exatamente. Nós vimos sobre as fezes. As fezes, elas podem ser consideradas excretas? Nesse caso, não. Elas não podem ser consideradas porque elas não são o produto dessas reações químicas naturais que ocorrem dentro das células. Então, as fezes, nesse caso, não podem ser consideradas como excretas. Sim. Por meio das excretas, nós chegamos ao sistema que trabalha aí com essas excretas, As células, essas excretas, elas são lançadas no sangue, filtradas e eliminadas pelo organismo. Bom, vamos para a parte. Quem faz a função dessa filtragem do sangue? Na verdade, a gente tem um sistema que é responsável por essa filtragem do sangue. Esse sistema a gente chama ele de sistema urinário. Esse sistema ele é composto pelos rins, pelos ureteres, pela bexiga e pela uretra. Então, é este sistema que é responsável pela eliminação dessas excretas que são produzidas no funcionamento das nossas células. Exatamente, Você já adiantou aí os órgãos do sistema urinário. Nós temos os rins, certo? São quantos? São 2 rins. Por isso que a gente fala, rins, pluraliza, porque são 2 rins, pessoal? Vocês estão lembrados aí. Nós temos um rim direito e o rim esquerdo. Exatamente. Ambos têm a função de filtrar o sangue do nosso organismo. Essa filtragem, ela está eliminando, essas excretas que nós vimos anteriormente. Em seguida, nós temos os ureteres, certo? Qual que é a função dos ureteres? Os ureteres, eles são uma espécie de uns caninhos que a gente tem que ligam os rins
até a bexiga. Então, os rins funcionam como filtro e os ureteres conduzem essas substâncias que deverão ser eliminadas dos rins até a bexiga. Sim, exatamente. Então, você já falou sobre a bexiga nesse caso, ela vai fazer o que com a urina? Ela vai armazenar essa urina que contém essas substâncias que serão eliminadas até o momento em que a gente vai fazer xixi. Né? Ela serve como esse depósito, como esse local de armazenamento de urina, até ser definitivamente eliminado para o meio ambiente novamente, quando a gente vai ao sanitário e faz xixi, e aí sim essas substâncias são definitivamente eliminadas. Ok, então da bexiga, a urina, o xixi, popularmente, é eliminado. Quem faz essa função de eliminar a urina? Da bexiga. Da bexiga para o ambiente, a uretra, que também é, né, um caminho, um canal que a gente fala, exatamente responsável por levar, né, essa urina da bexiga até o meio externo. Ok. Então, fechando aqui, o sangue com excretas, as excretas filtradas e eliminadas pelos rins, e o sangue sem excretas é o sangue limpinho, ok? Isso aí é um ciclo, né? Exatamente. Sempre está acontecendo esse processo. Isso acontece o tempo todo. Isso é ininterrupto, né? O sangue ele é bombeado pelo coração, a gente tem todo o sistema circulatório e esse sistema circulatório leva o sangue até os rins exatamente para passarem por este processo de filtração e eliminação dessas substâncias indesejadas. Ok. Voltando aqui um pouquinho, nós falamos sobre a uretra, a função de eliminar a urina. Tem uma diferença aí da uretra masculina e a uretra feminina. Exatamente. Certo? A uretra, no sistema urinário, a única coisa, na verdade, diferente que a gente tem entre o sistema urinário masculino e o sistema urinário feminino é exatamente a uretra. A uretra feminina ela é menor. A uretra masculina ela é maior porque ela passa pelo órgão reprodutor masculino. Isso, e a uretra feminina é menor porque ela passa, né, o canalzinho no órgão reprodutor feminino. Por isso que tem essa diferença, tá? Da uretra masculina para a uretra feminina, ok? Bom. E agora nós vamos ver como se forma a urina, certo? Os rins, alguns aqui, quando a gente fala onde estão localizados os rins? A parte anterior e a parte posterior do nosso corpo, as costas. Sim. Então, estes rins eles estão localizados na parte posterior, mais ou menos na altura dos nossos cotovelos. Olha aí, gente, ó. Tá? Então, ele fica na parte posterior, um do lado direito, outro do lado esquerdo, mais ou menos na altura dos nossos cotovelos. Ok. Nós aprendemos que eles ficam ali na altura, na coluna vertebral, né? De um lado e do outro da coluna vertebral, né? A coluna vertebral, ela é a parte central do nosso corpo e os rins, eles estão localizados um de cada lado dessa coluna vertebral. Certo. Nós colocamos em sala uma questão muito assim polêmica. Os rins, eles podem filtrar até 2.000 litros de sangue por dia. Como que acontece isso, sendo que nós temos cerca de 3 a 4 litros em nosso corpo? É exatamente por aquilo que a gente falou anteriormente. Esse processo ele não para em nenhum momento ao longo do dia. Então, mesmo durante o dia, durante a noite, quando a gente está dormindo, esses rins eles funcionam de forma ininterrupta para garantir que o nosso sangue ele vai ficar sempre limpo e da forma como a gente precisa. Ou seja, o sangue não para de filtrar, né? Várias vezes ao longo do dia esse processo de filtragem vai acontecendo. Fechando então,
Como é formada a urina? Substâncias inúteis, certo? As excretas, certo? E tem um outro componente aí muito importante, que é A água, exatamente. Aí entra a questão. Nós vimos aqui na parte aqui do nosso livro que nós eliminamos mais urina, ou seja, nós fazemos mais xixi, né? Esse ato de fazer xixi, de eliminar a urina, chama-se micção, certo? Mas popularmente nós vamos falar aqui de, né, fazer o xixi. Então, a gente faz mais xixi no inverno. Por que isso acontece? Uma outra forma que o nosso corpo tem de eliminar essas excretas é através do suor. Então, quando o tempo está mais frio, a gente sua menos. Ao suar menos, é necessário que os rins trabalhem mais, dessa forma produzem mais urina, a gente faz mais xixi. No calor, a gente sua mais, parte dessas excretas ela já é eliminada pelo suor. Isso faz com que a gente tenha uma menor produção de urina e dessa forma a gente vai fazer menos xixi. Mas o mais importante que vocês não podem esquecer é o seguinte: tem que beber muita água, porque a gente precisa garantir que esses rins funcionem bem o tempo todo. E o que faz ele funcionar bem, cada vez melhor, chama-se água. Exatamente, viu, gente? Não se esqueçam aí, tá bom? Água, tá? E outra coisa também, até água em excesso faz mal, né? Quando a gente fala assim, beba bastante água, até mesmo a água em excesso, então a criança ela tem uma capacidade, né, de segurar, de se manter com uma determinada quantidade de água, e o adulto também, né? A criança, quando a gente fala para ingerir, beber bastante água, aproximadamente quantos copos aí, litros por dia, uma criança? Entre 1,5 litro e 2 litros. E um adulto? De 2 a 3 litros. Exatamente. Por dia. Ok. Sem contar com os alimentos, né? Que já tem o próprio água, a própria água. Não é água com açúcar, refrigerante, não é água misturada com outra coisa. A melhor coisa que tem é água pura. A água pura é o melhor remédio que a gente tem. Ok, então mantenha seu sistema urinário top aí, hein? Se hidrate. Bom, quase fechando aqui, nós vamos falar agora sobre exame de urina, certo? Muitos aqui, eu acho que quase todos, né, de vocês aqui já passaram por esse processo de fazer o exame de urina, de ir no laboratório, coletar urina. No final das contas, sai um exame como está a sua saúde, através de um simples exame de urina. Na verdade, tudo aquilo que a gente consome, de alguma forma a gente vai ter uma parte que o corpo aproveita e uma parte que esse corpo vai eliminar. Toda essa parte que é desnecessária, é inútil, de alguma forma, quando a gente faz um exame de urina, a gente vai conseguir detectar essas substâncias na urina do indivíduo que está fazendo o exame. Exemplos que a gente tem em relação a isso, vocês já devem ter ouvido falar de testes de doping. Quando algum atleta toma alguma coisa diferente para poder ter um resultado melhor, né? Ter uma vantagem maior em relação ao seu oponente. Então, quando a gente faz o exame de urina, a gente consegue detectar essas substâncias. Outra coisa, quando a gente tem um excesso de açúcar no sangue, né? Que é uma doença que a gente chama de diabetes. Quando a gente faz o exame de urina, a gente também consegue detectar este excesso de açúcar. Dentre várias outras questões de exames, de diferentes exames, a função desses rins, ele está eliminando a quantidade adequada das substâncias, né? A gente tem um conjunto de exames que a gente faz e possibilidades que a gente tem a partir de um exame de urina. Certo. A gravidez também, né? Nós vimos lá no nosso material que através desse exame
vai detectar, né? Vai ver a presença de um hormônio. Do hormônio da gravidez. Isso. Qual é o nome? Eu até falei para colocar o nome no filho de vocês, né? Da filha. O nome do hormônio é gonadotrofina coriônica. Nossa, ou seja, para diminuir aí, né? Para facilitar. Qual seria? Beta-HCG, que a gente chama. Beta-HCG, tá? Então não se preocupem aí com a gonadotrofina coriônica, ou seja, beta-HCG é mais fácil, tá? Então aí a gravidez é confirmada quando essa substância ela é detectada na urina coletada, Exatamente. certo? E outros exames também, né, Júnior? Tem vários Tem outros. vários. Então, aí a pessoa fez o exame de urina e um desses problemas que ocorrem no sistema urinário são algumas doenças. Nós vimos algumas delas que são as infecções urinárias. O que seria essa infecção urinária? Qual que é o sintoma dessa infecção urinária? A infecção urinária é a presença de bactérias no nosso sistema urinário. Quando a gente tem bactérias indesejadas no nosso sistema urinário, a gente fala que a gente tem uma infecção urinária. Melhor forma de prevenir, gente, infecção urinária, chama-se hidratação, bastante líquido e uma boa higiene do sistema reprodutor masculino e feminino. Essas infecções normalmente elas acontecem por higienização ou limpeza mal feita do órgão reprodutor masculino e do órgão reprodutor feminino. Olha, interessante. Esse aspecto aí nós não tínhamos visto. Então fica aí, viu, gente, a orientação para vocês, né, manter uma higiene boa, tá bom? Os sintomas da infecção urinária. Nós vimos que a vontade enorme de fazer xixi, né, de urinar repentinamente. Parece que você quer fazer xixi toda hora. Toda hora dá vontade de fazer xixi. É uma suspeita que você pode estar com infecção urinária. Outra coisa, você vai fazer xixi e arde bastante na hora de fazer xixi. Sintoma de provável infecção urinária. Esses seriam os principais que vocês deveriam observar. Então, assim, toda hora vai lá. Aí, na hora que vai fazer o xixi, faz só um pouquinho. Né? Não faz aquele xixi mais comprido, normal, que habitualmente a gente faz. Parece que tem muita vontade de fazer xixi, mas na hora de fazer, só sai um pouquinho. Provavelmente, a gente pode ter um quadro de infecção urinária que precisa ser visto, que precisa ser tratado, que precisa procurar um médico para poder tratar adequadamente essa situação. A sensação também de você acabou de fazer xixi, né? Acabou de urinar e aí você sente que parece que a bexiga tá cheia. Eu falei, poxa, acabei de fazer o xixi e a minha bexiga tá cheia novamente. Essa sensação também é um dos sintomas, né? Secundários. É isso, não, mas é exatamente isso. Você parece que quer fazer xixi toda hora. E aí, na hora que você vai fazer xixi, na verdade, só tem um pouquinho. É essa sensação do querer fazer xixi toda hora que é uma das manifestações da infecção urinária. Certo. Você disse também a questão da, na hora que você vai fazer o xixi, você sente um desconforto, né? Uma dor, dói para fazer xixi, arde bastante, certo? Uma dor também na região pélvica, na bacia, né? Dói bastante, um desconforto muito acentuado, pode ser um sintoma também. A outra questão também, urina o cheiro muito forte, né? Quando você faz, mesmo sendo um pouquinho, ela manifesta um odor, né? Um cheiro fortíssimo. Pode ser também um sintoma. Com certeza. A urina, gente, ela precisa ser bem clarinha. Você quer saber se a sua urina está normal? Olhe para a cor dela quando você faz xixi lá no vaso. Se tiver muito amarela, precisa beber mais água. A urina precisa ficar bem clarinha mesmo. Então, foi lá no banheiro, o xixi está mais escuro, está mais amarelo, bebe água. Se o xixi está mais escuro ainda, ou com cheiro ruim, importante beber mais água
ou pensar na possibilidade de infecção, como a professora Keila disse. Ok. Manifestando esses sintomas, né? Os pais com certeza acompanham vocês, estão sempre atentos. E aí, se acontece de manifestar um desses sintomas, aí o pai, né, o responsável vai levar a criança ou até mesmo qualquer pessoa da família vai procurar um especialista. Qual é o especialista para cuidar da saúde dos rins? Temos 2 especialistas que vão cuidar aí desse sistema urinário. No caso das infecções urinárias, a gente tem o urologista, e no caso dos rins especificamente, do funcionamento, se está tudo bem, a gente tem o nefrologista. Mas uma coisa importante, para a gente falar para os meninos, relativa à infecção, é que meninas têm mais chance de ter infecção urinária do que meninos. Então, as meninas precisam ficar mais atentas aos sintomas de infecção urinária. Nossa, fica a dica aí, meninas, mamães aí, fiquem atentas aí à saúde do sistema urinário, né? Ver como as meninas estão indo aí, certo? Nós vimos aqui que tem o urologista, né? Mas tem o outro, o nefrologista, certo? Exato. O urologista é parcial, né? O cuidado parcial da saúde. Ele cuida da parte que a gente chama estrutural. Sim. Então, assim, se tem alguma coisa na uretra, na bexiga, nos ureteres, se precisa fazer uma intervenção cirúrgica nos rins, é o urologista. Agora, para olhar a parte clínica do funcionamento, se está tudo bem com os rins, o nefrologista é o médico que faz esse tipo de tratamento. Ótimo, muito bem. Cálculos renais, outro probleminha aí que a gente encontra no sistema urinário, né? Uma doença. Cálculos renais, popularmente chamada pedra nos rins. Pedras nos rins. Literalmente, é verdade mesmo? Tem pedras nos rins? São semelhantes a pedras, porque são pequenas substâncias, pequenos sais que eles acabam se ajuntando e formam essas, como eu poderia dizer, essas partículas, né? Essas partículas de semelhantes. Se cristalizam. Tipo cristais. Ótimo, professor. É um tipo desses cristais que um vai ajuntando com o outro e aí você tem cálculos maiores, cálculos menores e assim, o mais relevante nessa questão na pedra dos rins é porque ela é secundária principalmente ao consumo de sais. Então tem que tomar muito cuidado com sal. Excesso, né? Com excesso de sal. A gente brinca muito que sal para os rins é igual veneno. Assim como a água é remédio, o sal é veneno para os rins. E nessa questão da pedra nos rins, a dor é uma questão impressionante. Quando a gente recebe, dói muito. Nós vimos, né, pessoal, que para quem tem, né, os cálculos renais que apresenta, eles se formam nos rins e para eles saírem, eles têm que sair, né? Tem que sair com xixi. E vai passar por onde? E é exatamente isso. A dor, ela vem exatamente quando esse cálculo ele está se deslocando pelo ureter. Enquanto ele está lá no rim, ele não dói. No momento em que ele sai do rim e começa a percorrer o ureter, aí que a gente tem o que a gente chama de cólica renal. Então, todo o trajeto do ureter desse cálculo, né, dessa pedrinha, até ela cair dentro da bexiga, é que quem é portador dessa doença sofre e sofre muito. Falam que a dor de cálculo renal, ela é inclusive superior à dor do parto. Gente, cuidem, né? Vamos nos cuidar para não passar por esse. Alguns aqui já passaram, né? Nós vimos aí na aula que alguns alunos aqui já passaram por isso.
E tem as pedrinhas pequenas que conseguem ser expelidas, né, pelo processo normal da micção, fazer xixi. Agora, quando as pedras elas se cristalizam e tornam-se mais espessas, maiores, aí passa pela cirurgia. A gente faz a retirada desses cálculos por meio cirúrgico. Que estão nos rins, né, não chegam a sair. Às vezes podem estar nos rins. A gente tem alguns tratamentos que a gente inclusive quebra esses cálculos, quebra essas pedras em partes menores e aí a gente consegue, né, pelo próprio canal da uretra, passa pela bexiga, entra com o catéter dentro do ureter e vai lá e pega essas pedras. E algumas pedras, no momento em que elas estão descendo pelo ureter também, elas obstruem esse ureter. E aí também elas precisam ser retiradas cirurgicamente. Bom, finalizando, e aí, quando esses rins param? Acontece isso? Não tem mais funcionamento dos rins. Qual é o nome disso? Dessa parada? A gente chama de insuficiência renal. E aí nós temos dois tipos de insuficiência renal. A insuficiência renal crônica, sim, que esse rim parou de funcionar definitivamente. E aí? Parou de funcionar, faz o quê? Hoje a gente tem tratamentos, principalmente que a gente utiliza, que a gente chama de diálise ou hemodiálise, que nada mais é do que um equipamento, uma máquina que faz a função desse rim. A gente coloca um catéter para que esse sangue ele saia, passe pela máquina, a máquina faz esse papel do rim e devolve esse sangue por uma outra via para o paciente. Qual é o nome? Hemodiálise. Hemodiálise. Gravou, né, pessoal? Hemodiálise. Então, insuficiência renal crônica, o rim não funciona mais definitivamente. Insuficiência renal aguda. Você tem um comprometimento dessa função do rim de uma forma abrupta, de uma forma aguda, né, naquele momento, mas esse rim ele ainda tem a possibilidade de voltar a funcionar. Então, a crônica acabou. A aguda, com alguns tratamentos, a gente consegue ainda reverter essa situação. Ok. Transplante dos rins. Quando o paciente, a pessoa, ela chega, né, entrar numa fila para transplante, ser diagnosticada, você precisa transplantar. O que é isso, transplante? Na verdade, a gente tem duas modalidades de transplante renal. Ou a gente pode ter um transplante a partir de um órgão, de um cadáver, né, uma pessoa que foi a óbito, e a gente pega esse rim e transplanta nessa pessoa de insuficiência renal crônica, que o rim não funciona mais definitivamente. E a gente tem uma segunda modalidade de transplante, que é o transplante que a gente chama de transplante intervivo. É um irmão doando para outro irmão, é um esposo doando para a esposa, onde a gente tira um dos rins, a gente tem dois, a gente retira um dos rins e esse rim ele é colocado no receptor. Então a gente tem um doador e um receptor, e esse receptor é o portador da insuficiência renal crônica. E aí esse rim passa a funcionar nesse receptor e a função renal dessa pessoa ela é normalizada. Normal. Quem doou, ele tem problema na saúde dele porque ele vai ter apenas um rim? Não vai ter problema nenhum. Um rim nosso ele é capaz de assumir, né, toda essa função de filtração do nosso sangue quando a gente faz essa doação. Ok. Nossa, gente, quanta informação interessante, né? Espero aí que vocês tenham assimilado tudo que foi falado aqui, mais um pouquinho, né? E finalizando tudo isso, fica a orientação aqui, não é, Júnior? Deus deixou pra gente remédios naturais da natureza. Para quê? Para nós usufruirmos bem, usarmos bem, utilizarmos bem esses remédios. Então, nós temos aí a água, né? Atividade física. Cuidar da saúde, gente, especificamente para
o sistema urinário. Duas coisas que vocês não podem esquecer: pouco sal, muita água. São as duas coisas que vão preservar a saúde do sistema urinário de vocês, principalmente dos rins. É isso aí. Obrigada, Júnior. Foi muito bom passar esse momento aqui com você e tenho certeza que eles gostaram também, não é mesmo? E cuide da sua saúde, cuide do seu sistema urinário, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo e ele quer ver esse templo saudável, forte, bonito, né? Para a honra e glória de Deus. É isso aí, até a próxima, viu? Obrigada Abraço mais uma pra vocês, vez. gente. Tchau.